Que a graça e o poder de Jesus Cristo esteja com você, que a vida de Deus faça parte da sua vida. Eu declaro provisão e proteção, um dia frutífero e produtivo, que nenhum mal te suceda e praga alguma chegue na sua tenda. Que Deus te abençoe de forma rica e abundante. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus de Nazaré. Palavra de Deus hoje para nós, já chega escrevendo: minha casa é casa de paz. Nós estamos aqui derrubando as casas rebeldes. E para isso nós precisamos acessar esse nível de graça, acessar a presença de Deus, entender a vontade de Deus nessa caminhada conosco, tá? Já escreveu? Minha casa é casa de paz. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu creio que Deus colocou você aqui para ouvir uma palavra pontual. Nós estamos caminhando sobre o livro de Atos, acreditando que existe um mover sobrenatural. Os apóstolos foram presos, Deus abriu as cadeias dos apóstolos, mas eles não fugiram, eles não se esconderam, eles não deram fuga. Eles foram exatamente onde tinham que ir. Voltaram a pregar a palavra, enquadraram eles, levaram eles presos mais uma vez, mas perguntaram para eles o seguinte, Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós paramos aqui. Há uma graça de Deus sobre a obediência. Deus sabe quando você vai ser obediente ou não. Deus vai testando nossos níveis de obediência. Pedro está sendo testado, os apóstolos estão sendo testados. A vida é um teste e nós vamos sendo testados o tempo todo. Deus talvez esteja testando a sua obediência para ver o quanto você o ama. Já falamos no nosso jejum o quanto somos amados. Jesus foi na cruz e provou o seu amor por nós. A nossa obediência é a prova de amor por Deus. Se você me ama, você me obedece. Agora os apóstolos estão passando uma luta muito grande e eles vão enfrentar isso de cabeça erguida. Porém, aí versículo de número 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, Pedro dizendo, o qual vós matastes suspendendo no madeiro. Pedro foi curto e grosso, Pedro foi reto, Pedro foi firme, Pedro foi direto ao ponto. Deus enviou Jesus e vocês o mataram. Queridos, quando você aprende a ser obediente a Deus, você não dá rodeio, você vai direto ao ponto. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Versículo 31. Deus, com a sua destra, elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pedro vai dizer o seguinte: o Espírito Santo está testificando de Jesus e Deus dá o Espírito Santo para quem obedece a Ele. O Espírito Santo é um presente para todos os filhos obedientes, sabe? E não existe nada melhor do que o Espírito Santo. Vale a pena obedecer a Deus? Vale. Tem um preço? Tem. Qual? Renunciar os seus impulsos, os seus desejos e as suas vontades, as suas carências, suas preocupações e os seus medos. Mas vai valer a pena? Vai. O Pai vai te dar o Espírito Santo. Olha que coisa linda. E nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Se Deus achar em você obediência, Ele vai te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo que te orienta, que te conduz, que te anima, que te protege, que te corrige, que te
guarda é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos, nós não vamos dar conta. É o Espírito Santo que nos pega pela mão e nos conduz. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Pedro foi direto ao ponto, Pedro foi curto e reto e grosso. Eles se enfureceram. Nesse momento, podia Pedro pensar, rapaz, não deveria ter dito. Não, querido. Nunca se arrependa da verdade. Olhe para mim. Nunca se arrependa da verdade. Custe o que custar. Nós estamos fazendo conta do custo e nós estamos pensando se vale a pena. A obediência sempre vale a pena. A obediência é sempre o melhor caminho. A obediência é sempre o melhor lugar. Deus está te chamando para viver uma vida de obediência. Não fuja, não se distraia, não negocie a obediência. Denis, mas nós vamos enfrentar problemas? Sim, vamos sim. Estão aqui os apóstolos. Vão querer matar eles. Mas sabe quem eles têm para consolar, para proteger e para livrar? O Espírito de Deus. Aparece então um homem, mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos e disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito desses que haveis de fazer a estes homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A estes se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que deram ouvido foram dispersos. E agora, digo-vos, dai mão a estes homens, e deixai-os ir, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderá desfazê-la, porque não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Queridos, essa sabedoria desse homem chamado Gamaliel é a sabedoria que tem que atravessar o nosso entendimento. Se o que estamos fazendo é de Deus, Deus vai sustentar. Se o que estamos fazendo é do homem, vai se acabar. Se é de Deus, vai permanecer. Se é de Deus, vai florescer. Se é de Deus, vai crescer. E se for dos homens, não vai se sustentar. Então eu quero que você hoje coloque essa palavra no teu peito. Coloque essa palavra no teu coração. O que você colocou a mão é de Deus, descansa. Seja obediente. Deus vai honrar você. O Espírito de Deus vai te fortalecer. Vai trazer graça, vai trazer vida. Essa ansiedade que está dentro de você faz parte de um medo de que Deus não concorde com você e você talvez esteja querendo convencer a Deus. Deus não está aqui para ser convencido. Nós estamos aqui para ser convencidos por Ele. E aí eu quero finalizar, versículo de número 40, concordando eles, chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Eles foram açoitados. Lembra que eu disse que nós precisamos abraçar um sofrimento útil? Nós vamos ter um sofrimento. Nós vamos ter alguns açoites. Não podemos fugir disso. Existem alguns embates e algumas lutas que nós vamos ter que enfrentar. Não dá para a gente ficar se revoltando. Nessa hora que eles levam o açoite, eles decidiram
Eles levaram açoite porque foram obedientes a Deus. Mas essa obediência também é a obediência que abriu as cadeias deles. Precisamos entender que a obediência sempre vai valer a pena, mas sempre haverá um custo dessa obediência. Se nós tirarmos o custo da obediência, vamos fragmentar, vamos nos tornar frágeis como uma gelatina. Esses homens foram açoitados, doeu, ficaram... Aqueles açoite não era uma chinelada, não era uma chinelada. Eles tinham um azorrague que eles davam os açoites. Que azorrague é esse? Era um instrumento de tortura. Era um cabo de madeira e pregado nesse cabo de madeira 12 tiras de couro. Na ponta dessas tiras tinham pedaços de ossos de carneiro e pedaços de chumbo. Queridos, isso não doía, isso rasgava as costas, era muito terrível. Mas sabe como eles saíram dali? Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se e tendo sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles sentiram a alegria de ter sofrido um sofrimento útil. Qual é o sofrimento útil? É o sofrimento pelo reino de Deus. É um sofrimento que te faz carregar a cruz. E aí eles pararam, né, Denis, de pregar, porque os caras falaram para não pregar. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e nem de anunciar Jesus Cristo. Lembra que eu falei no jejum? Testa de ferro, nós vamos quebrar as pedras, a casa rebelde vai cair. Vai cair a casa rebelde que você construiu dentro de si, sabe quando? Quando você abraçar o sofrimento útil. Existe um sofrimento. Eu não quero tirar isso daqui, dessa mensagem que nós estamos trazendo. Porque existe um sofrimento. Os apóstolos foram açoitados e saíram dali com alegria. Porque mais vale obedecer a Deus. Quem foge do sofrimento útil cai no sofrimento inútil. É o momento que Deus está te chamando para reavaliar os seus sofrimentos. A casa de paz, queridos, não é motivacional, não é autoajuda, é ajuda do alto. Eu quero ressignificar todo o processo que você entendeu do cristianismo. Vamos abraçar o sofrimento útil para a glória de Deus. Nasce no peito. Uma coisa difícil que todos nós temos dificuldade, a perseverança. Todos os dias eles estavam lá, no templo e nas casas. No templo e nas casas. Eu declaro perseverança vindo sobre você. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, a casa rebelde vai cair. A casa rebelde vai cair em nome de Jesus e vai aparecer uma graça, uma força, uma fortaleza em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu declaro agora sobre essa pessoa a tua presença, a tua força, a tua fortaleza, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu derramo agora a tua unção vindo sobre eles e que eles sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Abençoados. Eu declaro isso no poder do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, seja frutífero, seja tocado agora, em nome de Jesus, uma capacidade de discernir o sofrimento inútil do sofrimento útil e crer no milagre, em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Já é inscrito no canal? Se não é, um clique em inscrever. Vamos fazer parte dessa comunidade e não se esqueça, você é um discípulo amado.